Hoje estamos a falar de comida saudável e não é por acaso que agora vou receber a Vanessa Oliveira, que se aventurou num novo desafio. A Verdade sobre o Peso é um podcast onde conversa sobre obesidade, que, como sabemos, é um dos mais graves problemas de saúde no mundo. A Vanessa não vem sozinha, portanto peço uma salva de palmas para Vanessa Oliveira e a médica endocrinologista Joana Menezes Nunes. Ai, toda linda! Minha canoca de voar. Minha Oliveirinha. Olá, Olha, doutora, apresento bem-vinda. a doutora Joana. Muito prazer. Faça o favor de se sentar. O primeiro. Sim, tu primeiro, minha querida Vanessa. Como é que estás? Estou ótima, obrigada. Ainda melhor agora, depois de estás toda elegante. A doutora aqui com duas oliveiras. É verdade, duas oliveiras de peso. Mas de peso neste sentido. Certo. É muito bom no caso do tema que tu decidiste abordar, nem por isso. A verdade sobre o peso é também um tema que te diz muito. Sim. Recordo sempre que o teu pai, Carlos Oliveira, tal como o meu pai, Carlos Oliveira... Imagina. Vê bem. É presidente da Associação Doentes de obesos. Doentes obesos em Portugal. E, portanto, Doentes que vivem com obesidade, porque hoje em dia... é diferente, ok. Não é um adjetivo. Exatamente. É doente diabético, é a pessoa com diabetes. Ok, muito bem. Exatamente. É como pessoa em condição de sem-abrigo e não sem-abrigo apenas, porque a pessoa é suposto Isso, sair na rua. exatamente. Mas pronto, adiante. Tu decidiste fazer este podcast porquê? Porque ao longo destes anos aprendi muitas coisas. Uma delas tem a ver com diretrizes e a doutora Joana vai explicar isso melhor do que eu, diretrizes da Organização Mundial de Saúde. A obesidade é uma doença crónica. O que é que se diz crónico? É para sempre. É uma doença que tem que ser avaliada e tratada multidisciplinarmente, endocrinologia, psiquiatria, psicologia, começa no médico de família e, portanto, há aqui todo um conjunto. Estamos a falar de uma doença que base cria outras 200 doenças e 13 tipos de cancro. E algumas delas fatais. Porque às vezes, e agora falando em português, sem ser em médicas, não é? Que é como eu costumo médicas dizer. já fala a doutora Já fala a Joana. doutora. Que é, imagina, tu tens tensão alta, ou tensão alta pode ser? Isso. Tensão alta. E vais tratar a tensão alta. E às vezes a base disso tudo é o teu excesso de peso, a tua obesidade. Problemas cardíacos, problemas de diabetes. Muitas vezes a base tem a ver com o excesso de peso e com a obesidade. E, portanto, tem que ser tratado na base. É uma luta que o meu pai tem há mais de 20 anos em Portugal com a associação, com a ADEXO. E, portanto, eu acho que criar um podcast onde nós falamos... Eu tenho a doutora Margarida Santos, que é uma médica de medicina geral e familiar, que foi mãe há 2 ou 3 dias e, portanto, Parabéns. um beijinho muito grande. E, portanto, a doutora está sempre comigo e depois nós temos vários convidados. Vou-te dar 2 ou 3 exemplos. A doutora Joana, que é endocrinologista, já falarás com ela. O professor Júlio Machado Vaz. Que bom. A tia Cátia, que com cancro da mama, que é um cancro que, não sei, está associado, não está? Está associado também à obesidade. A Susana Henriques, não sei se tu sabes quem é, aquela menina do peso pesado. Que era Sei aquela... perfeitamente, já entrevistei também. Pronto. Um grande exemplo. E que é um grande exemplo. E para a semana? Sim. Malatinho! Já sei. Olha, Mas tudo isto com muita seriedade. Claro, eu como tem brinco que ser. e, por exemplo, no caso do Malato, que falámos de várias situações na vida dele, porque falamos de bullying também, não Claro. é? E porque, lá está, eu não sei se tu sabias, mas a obesidade é um fator de... Desencadeia. Não, o que eu queria dizer é as pessoas são mais... desculpa, estava a faltar a palavra. As pessoas, por exemplo, há o racismo. Certo. Mas a obesidade é mais... As pessoas com obesidade são mais afetadas do que, por exemplo, pessoas de outro tipo de cor. São mais vítimas de bullying. Não era vítimas de bullying, não é isso que eu Mas estou a dizer, sim, mas não já me veio à interessa, cabeça, já veio à cabeça. E, portanto, eu acho que quanto mais nós falamos, quanto mais nós quebramos o tabu, mais as pessoas que estão lá em casa se sentem identificadas ou por si ou por outras pessoas que têm à sua beira e vão procurar ajuda médica. Que é o que nós pretendemos. Doutora Joana, Exatamente. obrigada por estar aqui e associada à nossa Vanessa também de alguma maneira. Como endocrinologista é a pessoa certa também, apesar de falar mediquês, falar português para todos Não, nós. mas fala muito Exatamente. bem português. Para que todos possamos entender, porque, na verdade, nós também somos um país que passou durante muitos anos por uma expressão que se dizia certíssima, que era gordura é formosura, ninguém se queria magrinho, se era magrinho era porque não comia, e, portanto, as crianças
roliças, com bochechas vermelhas, isso é que era saúde. E Todos não só. percebemos que não é Não se verdade. esqueça que nós portugueses recebemos com mesas fartas. Fartas, muito claro, fartas. exatamente. E Dá quem para- comer pouco até é sinónimo de falta de educação em algumas Exatamente, casas. nem sequer repetiu, não é? Nem- Exatamente. Não estava Que bom o horror. suficiente. Vamos falar sobre a obesidade com a seriedade que ela merece num país que tem mais de 2 milhões de obesos. Afinal de contas, porquê é que as pessoas ficam gordas? É só por comer mal ou é só por comer muito? E depois, como é que podemos acabar com isto? Ora, então vamos lá. É muito importante este tipo de ações, sem dúvida alguma. Primeiro, para que as pessoas não se sintam sozinhas lá em casa, não sofram sozinhas desse estigma e que Estigma. saibam. Estigma. Eram Boa. estigmatizadas. Pronto, vês? Tá aí. Por isso é que são uma equipa. Por isso é que são uma equipa. E que saibam que é possível ter ajuda, passando por uma consulta médica, não apenas endocrinologia. Nós, sim, somos a especialidade das hormonas e nós avaliamos a obesidade como avaliamos diabetes. Mas se falarem com o clínico geral, com o médico de família, para nós já é muito importante, com o médico de medicina interna, com alguém, falem com alguém médico, credenciado, que possa ajudar e, se for preciso, deriva para nós, sem dúvida alguma. Acho que isso é muito importante. E importante também para as outras pessoas que vivem com quem tem obesidade, para que, sem dúvida, comecem a estender mais a mão e não apontem tanto o dedo. Exatamente. Porque muitas bem? vezes, e era sobre isso, falar de estigma foi exatamente a palavra que utilizou a Vanessa, e que nós estamos aqui a conversar, há muitas pessoas que são obesas e não é por só comerem disparates, é importante explicar isto. Então não é? vamos falar aqui, sem ser médicas, não é? Que eu gosto muito de traduzir isto por miúdos. Existe um centro no nosso cérebro, do hipotálamo, que é o centro homeostático, que é o que diz: falta-me energia, tenho energia. Simples. Este centro recebe informação de todo o nosso organismo. Intestino, tecido adiposo, todo o nosso organismo. Depois existe outro centro, que é o do prazer. Quando nós estamos cansados do stress, da ansiedade, que é o mesolímbico, que é o que está associado às coisas hedónicas, às coisas do prazer, a fumar, a beber, comer é bom, às memórias que nós temos. E esse interfere muito no outro. Qualquer um de nós já passou por uma padaria sem qualquer fome. Cheira a Cheira pão a quente pão. e apetece comer um pão, correto? Eu não, claro. Não! Não é fome verdadeira. Pois não, claro que não. É hedónico. Foi a cabeça que mandou. E em último grau, claro que uma pessoa só faz algo se o cérebro disser assim, faz, não é? Executa. E este nosso comando central, esta nossa função executiva, não funciona muito bem no final do dia. Quando a pessoa está cansada, quando a pessoa não dorme. Por isso é que muitos destes comportamentos são no final do dia, depois do trabalho, depois de arrumar as crianças em casa. Cansaço. A maioria destes comportamentos impulsivos são nesse sentido. Então, quem não durma, quem trabalha por turnos, tudo isso. Portanto, a obesidade é uma doença extremamente complexa, Multifatorial. multifatorial, genética, comportamental, mas também do meio ambiente. Nós hoje em dia temos fast food extremamente barata, acessível. Acessível, muito E acessível. que dá muito mais conforto. E já não é tão barata como era, a semelhança de tudo o resto. Sim, mas mesmo assim, no outro A comparar com o resto é muito mais barato. Exatamente. Eu no outro dia vi 2,99€ o pack completo daquelas coisas Daquelas de fast food. coisas, sim. E isso, 2,99€ se formos ao mercado de Bolhão, no Porto, por exemplo. Ai, que vai dar. recentemente renovado, deve estar maravilhoso, Deve estou estar ansiosa giro. por isso. Havíamos de ir lá. Pois, devemos. Vai dar para um molho de grelos e mais não. Exatamente, claro. Olha os brócolos. E depois ainda falta cozinhá-lo em casa, gastar eletricidade, não é? Ou seja, perder peso é possível e é urgente. É. E não é tão complicado quanto isso. É porque eu acho que as pessoas é como deixar de fumar. Toda a gente sabe perfeitamente que o tabaco faz mal, mas enquanto não têm um susto não vão deixar de fumar, ponto. Mas, não é? Tânia, desculpa interromper-te, porque há aqui uma coisa que uma das minhas convidadas, eu digo nossas, da doutora Margarida, que é a Ana Bacalhau. Ana Bacalhau, tu recebeste aqui o meu pai no início de uma campanha que vai na senda também deste podcast, que tem a ver com muda o ritmo da sua vida. A Ana Bacalhau fez música e também deu a cara, digamos, por esta campanha. E a Ana, no podcast, disse-me: tu podes deixar de fumar. Ali aquela senhora pode deixar de beber, mas toda a gente tem que comer. Ninguém pode afastar a comida, Exatamente. não é? Da sua Nós temos vida. que comer, Certo. senão morremos. Claro. Portanto, depois o problema são as escolhas, e aí está aqui a doutora, já fala, e o professor Júlio Machado Vaz, que explica muito bem esta parte do prazer e a parte como as pessoas também acabam por se enganar a si próprias para comerem outras coisas. Claro. Pronto, mas nós não podemos deixar de comer. Nós não podemos afastar o maço de tabaco e afastar o copo da bebida. Estou a falar estes dois, da droga, adições. A comida também é uma adição.
Bem, porque atua nos mesmos mecanismos, pelos mesmos mecanismos. Mas por isso é que é preciso saber fazer boas escolhas, não é? Exatamente, mas repare, está inundado no dia-a-dia da dieta dos X dias. E Sim. não é, é para a vida, porque Claro. é uma doença crónica que acompanha o doente a vida toda. E não vale a pena perder 20 quilos para depois ganhar 15, não é? Exatamente, em Não 2 faz meses, sentido. Ou é como eu 30. digo, entrar na máquina do tempo, flashback, não é? E de repente depois não adquire os comportamentos. Por isso é preciso dar suporte, sustentar este doente que quer mudar de vida, sem dúvida alguma, e acima de tudo perceber que ele não é assim porque quer. Há muitos mecanismos hereditários, ou emocionais, ou comportamentais, ou do meio ambiente que o fazem ser assim. Ok. Isso chamar a atenção. Sim. É isto mesmo, que a obesidade causa muitas outras doenças. Diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, infertilidade. Muita prótese no joelho que o doente coloca. Ou na anca. Ou na anca do excesso de peso. E, portanto, estar a tratar um retalho, uma mantinha de retalhos e não tratar o problema... Não faz sentido. Não faz sentido. Mesmo para o Sistema Nacional de Saúde. Claro. Exatamente. Exatamente, mas em última instância para a nossa saúde e para o nosso bolso. Porque tratar tudo isto também acaba Certo. por requerer muito dinheiro também. Nós já vamos falar sobre este seu livro, mas estamos a falar de obesidade e podemos falar sobre obesidade infantil e sobre bullying, exatamente para combater este bullying nos mais pequeninos, mais gordinhos. A Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos lançou o livro O Esconderijo, que anda em campanha pelas escolas e conta com os padrinhos que eu conheço de algum lado e que são tão fofinhos. E quando estava prestes a sentar-se, cuidado, Tomás! Senta-te devagar, se não partes a cadeira, alertou um dos seus colegas enquanto os outros se riam à volta baixinho. O peso de Tomás era sempre razão para os colegas fazerem comentários. Ele nunca conseguia defender-se, ou mesmo responder. Apenas aguentava as lágrimas e mantinha-se em silêncio. Conselhos de um amigo. Não uses palavras ou faça comentários que podem ofender e magoar os outros. Do livro O Esconderijo, que serve de modo para que, no que diz respeito ao bullying relacionado com a obesidade infantil, nas escolas ninguém se esconda. Carlos, mais uma belíssima e importantíssima iniciativa da Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. O nosso objetivo é pôr as escolas a falar de bullying. Estamos a tirar ações em 1000 escolas. A nossa campanha, nós só temos dinheiro, infelizmente, para 1000 livros. Vamos tentar que o Ministério da Educação possa produzir os outros 4000, porque há cerca de 5000 escolas básicas no país. Não é normal uma criança não gostar de ir à escola. Eu chegava sempre atrasado à aula, normalmente vomitava antes de chegar à escola. É muito importante que os pais estejam atentos aos sinais. E eu tenho a experiência de ter sofrido muito na pele e isto me ter, de facto, sido muito prejudicial para a minha vida e sobretudo, para a minha autoestima. Vamos, com ações de prevenção, desenvolvendo o trabalho de respeito pelos outros, que é a base de um bom clima nas escolas e que previne as situações de bullying. O livro foi publicado, o livro foi apresentado e agora o desafio foi lançado. O desafio é exatamente este. Um produto final ao nível de sala de aula, onde se identificam e transmite o que eles mais reconheceram que pode combater, tem um impacto. Quando nos foi apresentado este projeto da ADEXO, de chamar a atenção para o problema da obesidade e também para o problema do bullying, nós dissemos logo que sim, e que é extremamente importante ter este enquadramento na escola para que possamos acabar com o bullying derivado da obesidade e outros bullyings que hoje em dia se sofre tanto na escola. Vocês acham bem estarmos a dizer mal dos outros meninos? Não. Acham que o Tomás está a sentir triste porque os amigos não foram amigos dele? O problema do Tomás é que ele era gordo e gozavam com ele porque ele era gordo. O que é que tu achas que nós devemos fazer? Dizer para ter coragem para dizer a alguém. Eu perguntei e eles disseram-me e eu fui procurar ajuda. Nós hoje em dia temos instrumentos, temos à vontade com as crianças, ou pelo menos deveríamos ter, e informação para o fazer. Temos que agarrar em instrumentos como este, que é um livro didático, para que nós possamos, nos dias de hoje, ajudar aquelas crianças que depois vão ser os adultos da manhã. Cada vez que vimos falar disto, vamos cá para fora e saímos do esconderijo.
Muito obrigada. Claro, é a nossa Vanessa Oliveira e o nosso Malatinho que são os padrinhos desta iniciativa e deste livro em particular, que anda em campanha pelas escolas, é onde ele deve ser falado. Mas passo desse livro para este livro, só para a doutora Joana nos explicar qual é que foi o grande objetivo em escrever este documento. É muito simples. Quando paramos todos com o Covid, eu escrevo dicas para os meus doentes. Então escrevi as minhas dicas. Quando cheguei ao final, tinha 150 dicas. E disse assim, vou compilar tudo isto porque eu estou a responder aos outros também. Claro. E, portanto, foi nesse sentido de tentar ajudar todos, explicando que a obesidade é uma doença. Que a obesidade é uma doença e por onde é que se deve começar. Exatamente. Não é? Exatamente. E como é que se faz para manter? A não obesidade quando atingida, não é? Para manter o peso. Para manter o peso, exato. Perder peso ainda é como o outro, mas depois ganhá-lo é muito fácil. O objetivo é a manutenção disso mesmo. Onde é que podemos ouvir a verdade sobre o peso, minha querida Vanessa? A verdade sobre o peso.com. Estão lá já 6 episódios. O próximo vai sair na próxima terça-feira, que é o do Malato. Temos o primeiro com a doutora Joana, temos o professor Júlio Machado Vaz, a Ana Bacalhau, temos a Susana Henriques, temos a tia Cátia e temos o Rui Marques, da Pitada do Pai. Sim. Porque ele também, com a sua família, aprendeu a cozinhar melhor em casa. É verdade, isso é um grande exemplo para nós até nas redes sociais. Exatamente, às vezes depois começa tudo em casa. Sim. E ainda vamos ter mais, portanto, o Malato e mais 2, que eu não vou dizer quem, que é surpresa. Não podes. Mas eu acho que se nós temos estes segundinhos assim, é sempre para dizer, se tem alguém em casa, se sofre de obesidade, de excesso de peso, se tem alguém em casa assim, é procurar ajuda. Começa tudo no médico de família, depois encaminham. Nós já começamos a ter, e aí a doutora poderá falar melhor, mas já começamos a ter... Mais tempo, sim, mas especificamente zonas de obesidade nos hospitais e as coisas já começam a funcionar, ainda devagarinho, mas começam. O que tem que partir de nós antes de mais nada, não é? Quem é que quiser consultar o doutor onde está? Porto e Lisboa. Porto e Lisboa. Em Lisboa onde? No meu site tem lá os contactos. Lisboa estou aqui numa clínica e no Porto também 2 clínicas e no Hospital da Luz. Mas joanamenezes.com. Já está no ar. Nós somos umas pessoas muito rápidas. joanamenezes.com, no caso em particular, .com, mas não muito, está bem? Sim. Que é para não chegarmos a níveis em que precisamos. E o Esconderijo, que é o livro que está nas escolas, mas na realidade, quem quiser pode ir até ao Facebook da ADEXO, ADEXO, e comprar, porque todos os lucros revertem para ajudar... E podemos comprar este livro no site da ADEXO, não é? E estamos a ajudar na mesma, se é que se quer. Querida Vanessa, obrigada. Obrigada, Tânia. Muito obrigada por teres vindo. Esta casa é sempre tu, esta em particular, de vez em quando é mesmo. Doutora Joana, muito obrigada e um aplauso para as duas. Obrigada. Beijo para a tua linda família. Obrigada. Ora, vou levantar-me. Ai, não vou nada levantar-me, vou-me sentar. Eu chego à sexta-feira, fico completamente...